Olá, vamos à videoaula do capítulo 9, que trata de um importante demonstrativo, a demonstração dos fluxos de caixa. Na verdade, talvez o mais importante demonstrativo, porque evidencia realmente a passagem, né, a geração de fluxos de caixa da empresa. Nós vimos nos outros capítulos o balanço patrimonial, que é um importante demonstrativo. Nós vimos a demonstração do resultado do exercício, que apresenta o resultado das atividades econômicas da empresa, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Vimos a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, que evidencia os caminhos que o lucro fez, né, para onde ele foi, para quem foi destinado, se foi para reservas. E vimos também a DMPL, que analisa todas as contas de patrimônio, do patrimônio e as suas movimentações. Mas há uma demonstração que o empresário tem uma curiosidade maior, né? O executivo tem uma curiosidade maior, que é saber o seguinte: como é que aquele lucro que está lá na DRE virou caixa para mim? Então, nessa videoaula nós vamos ver que esse demonstrativo pode auxiliar muito a compreensão por parte dos empresários de como o lucro contábil e qual a diferença do lucro contábil com o lucro financeiro e por que isso ocorre. Nós vamos ver uma introdução, vamos falar sobre a demonstração financeira para a montagem dos fluxos de caixa, os modelos direto e indireto, vamos dar uma explicação e falar um pouquinho também sobre planejamento financeiro. Bom, eu inicialmente queria dizer que é muito comum essa confusão entre o lucro financeiro e o lucro contábil. Vou dar um exemplo muito simples que inclusive colocamos já no capítulo 8, na videoaula do capítulo 8, mas vamos repetir. Imagina aqui uma empresa que abriu em dezembro, né? Essa empresa abriu em dezembro. Desse lado aqui está a contabilidade da empresa e desse lado aqui está o caixa da empresa. A contabilidade registra todos os atos por regime de competência, ou seja, fato gerador. Portanto, vamos imaginar que eu comprei R$100 em mercadoria, mas pedi para o fornecedor para pagar em janeiro, ou seja, só no outro ano. E ele concedeu. Então, eu não paguei nada, não saiu dinheiro do bolso da empresa. Imagine que em dezembro eu consegui vender toda essa mercadoria por R$200 e eu dei prazo para o meu cliente também pagar em janeiro. Não entrou nada no meu caixa. Quando eu apurar o resultado dessa empresa, eu vou apurar um lucro de 100. Mas no caixa não tem dinheiro. Então o empresário, nesse momento, assusta e fala: mas eu estou vendo um lucro de 100, mas cadê o dinheiro? Nesse exemplo fica claro ver, porque o dinheiro não foi recebido. Mas imagine uma empresa com milhares de operações durante o ano e você conseguir explicar exatamente isso para os empresários. Como que o lucro contábil não é necessariamente o resultado financeiro. Então, essa demonstração que nós vamos ver agora, ela justamente evidencia o porquê de uma coisa não ser necessariamente outra. Aqui seria fácil dizer, porque não recebeu. Mas ele pode ter usado dinheiro para outras coisas e etc. e tal. Então, a contabilidade ela tem um papel essencial, né? É a ciência do contar, em tentar explicar, evidenciar os fenômenos que ocorrem dentro de uma empresa. Então, por que aqui eu tenho um fenômeno de um lucro contábil de 100 mais um caixa de 0? Vamos ver um pouquinho disso. Aqui tem uma breve história da contabilidade e a falta de precisão, como nós estamos falando, do administrador em relação aos números. Então, vamos ver direto aqui a DFC. Olha só. Vamos ver esse balanço aqui. Aqui nós temos um balanço com o ano anterior, X1, e o ano X2. Veja como é difícil. Se a gente pegar a conta disponível aí, que é o caixa e aplicações financeiras, eu tinha 251 mil em X1 e passei a 352. Então olha só que interessante. O meu caixa aumentou em 101 mil. Aumentou. Se eu for um slide para frente aqui na DRE, qual foi o lucro do meu período? 208 mil. Aí o empresário pergunta: eu tive um lucro de 208? Como é que meu dinheiro só aumentou 101? Então, a DFC ela serve para evidenciar isso. Evidentemente,
outras transações vão explicar os movimentos da DFC. Esse balanço que nós estamos vendo aqui e a DRE estão no capítulo do livro, pertencem à Companhia Jundiaí. E nós vamos ver então como foi montada essa DFC no livro. Olha só, nós temos dois modelos. Essa aqui, aqui nós temos também a DMPL, para evidenciar o lucro de 208 mil. Nós temos dois modelos de DFC. O modelo chamado direto e o modelo chamado indireto. Nesses modelos, ambos os modelos, essas mutações elas normalmente ocorrem em ciclos de investimento, de imobilizado e de empréstimos. O modelo direto é um modelo menos usado para fins contábeis. É preciso também que nós façamos um esclarecimento logo de cara. A DFC que nós estamos falando aqui é um demonstrativo dos fluxos de caixa feito depois de a contabilidade fechada e, portanto, para tentar mostrar os caminhos do lucro e para servir de instrumento preditivo futuro. Mas ele não tem nada a ver com aquele fluxo de caixa que a gente conhece que o pessoal do financeiro usa. Aquele é um fluxo de entradas e saídas de dinheiro e, portanto, é caixa, regime de caixa mesmo, para prever se há necessidade de suprir de dinheiro à empresa ou se podemos ter sobra de recursos para aplicar. Aquele fluxo financeiro de entrada do dia 1, saída do dia 1, entrada do dia 2, nada tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui da demonstração dos fluxos de caixa que tem por objetivo pegar o lucro contábil e transformá-lo no caminho para chegar no fluxo financeiro. Portanto, são coisas separadas, é uma informação já passada, já aconteceu. Não serve para você controlar o dia a dia da empresa, mas serve de instrumento preditivo. Nós temos dois modelos. O modelo direto, que é o menos usado. Por quê? Pelos contadores, né? Porque é um modelo muito simplista, muito restrito. Ele, a gente brinca até, fala que é uma conta de português, ou seja, é aquela conta onde nós temos quanto é que eu tenho de dinheiro, o que entrou de dinheiro no caixa, o que saiu de dinheiro do caixa e quanto sobrou no fim do mês. Esse modelo é menos usado porque ele não mostra necessariamente, mas como é que eu tive 100 lá de lucro contábil e só tem 20 no meu caixa? Ele só mostra o fluxo desse caixa e nada mais. Não faz a conciliação caixa-lucro. Então o modelo direto, ele é o verdadeiro fluxo de caixa, mas ele é mais restrito. Olha aí como ele é feito. Eu tenho um caixa inicial 251 mil, lembra que é o nosso caixa que está lá no balanço, olha lá o nosso balanço, vamos voltar para a gente ver como faz. Está aqui o ano de X1, então ele começa desse saldo, e aí eu tenho que dizer quais foram as entradas. Ah, entrou 1.480.000 de vendas, entrou 30 mil de receita financeira, 350 de empréstimo e tal, então as minhas entradas 1.960.000. Ah, eu paguei fornecedor, eu adquiri imobilizado, eu paguei vendas, as despesas administrativas foram tanto, financeira foram tanto, impostos foram tanto, gastei isso aqui, logo somando este mais este, menos este, nós chegamos no saldo final de 352. Muito fácil, uma conta simples, né? Aqui nós temos até um exemplo de como é que eu cheguei no 1.480.000 de vendas. Porque se eu for lá na minha DRE, ó, a empresa vendeu 3 milhões. É porque no modelo direto é só o que eu recebi. Então aqui a empresa só recebeu 1.480.000 dos 3 milhões que ela vendeu. Então olha só, o saldo, a conta básica aqui, pegando a conta de clientes eu tinha 100 mil, vamos ver? Vamos lá no balanço? Olha lá, eu tinha em cliente 100 mil, está aqui. E aí, o que aconteceu? Eu recebi 1.480.000, venda a prazo 1,5 milhão, saldo final 120. Então, se eu for lá no balanço, tem que estar necessariamente constando
o saldo de 120. Então esse modelo, ele é até fácil de você visualizar os saldos das contas e tal, mas ele não é completo, ele continua não mostrando por que que lá o meu lucro contábil foi 200 mil. Então, aqui tem um demonstrativo do porquê aumentou. Olha lá o saldo de aplicações financeiras, ó, 250, mais o rendimento, mais novas entradas e aplicações, menos resgate, sobrou 350. Então ele é bem simples. Não, e assim nós temos outras contas aí como fornecedores e tudo mais. Mas o modelo mesmo que eu gosto e que acho que é o que nós devemos usar é o chamado modelo indireto. Ele é uma técnica bem elaborada e justamente ele parte do lucro. Então, eu não quero explicar como é que o meu lucro contábil não é o lucro financeiro, então tem que começar por ele. Então, nesse caso, nós teremos três fluxos, três grandes fluxos. Um fluxo que nós chamamos de fluxo operacional, que são as operações da minha empresa. Um fluxo que nós chamamos de fluxos de financiamentos. E um fluxo que nós chamamos de investimentos. Esses três fluxos nós separamos para ficar claro de onde o dinheiro vem e onde ele é aplicado. Se é na operação, se é financiamento que eu pego de terceiro e pago, ou se é investimentos que eu fiz. Então é fundamental essa separação. E usamos uma técnica bastante simples. Nós partimos do lucro, então nós vamos lá na DRE, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar a DRE de exemplo. Nós temos um lucro aqui, ó, de 208 mil. Nesse caso, nós partiríamos de 208 e começaríamos a fazer uma técnica bastante simples, que seria pegar o nosso balanço aqui, ó, e fazer a variação das contas. Tirando a conta disponível aqui, o caixa e a aplicação, porque é nela que nós queremos chegar, nós poderíamos pegar aqui, ó, imagine assim, ó, conta de cliente. Nós tínhamos 100 mil no ano anterior e temos 120 no ano atual. Vamos anotar aqui, ó, 100 mil e 120. O que aconteceu? Eu tinha 100 mil para receber de cliente no ano anterior. Passei a ter 120. Aumentou. Se aumentou o que eu tenho para receber de cliente, significa que eu vendi mais a prazo. Se eu vendi mais a prazo, esse dinheiro não entrou no caixa. Então, qual a variação? 100 para 120, 20. Eu ponho uma variação negativa no meu caixa de 20. Então precisa ter um pensamento bastante claro, um foco no caixa. Olha só, peguei a conta do balanço aqui, 100 mil. Que eu tinha para receber, agora eu tenho 120. Aumentou meu recebível, quer dizer que eu recebi menos. Então eu vou lá e faço um ajuste negativo no caixa. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a conta de fornecedores, ó. Eu tinha 75 mil para pagar para fornecedor, agora eu tenho 150. Quer dizer, eu tenho mais para pagar para fornecedor. Se eu tenho mais, é porque, entre aspas, eu deixei de pagar. Isso é bom para o caixa. Então, qual é a variação? 75 para 150 é 75. Então, nesse caso, eu faria um ajuste positivo de 75. E vou fazendo isso em todas as contas do balanço. Olho a variação de um ano para o outro da conta e faço um lançamento positivo ou negativo. E classifico essas contas dentro do fluxo apropriado. Tá bem? Então, qual é o fluxo apropriado? Caso de clientes e fornecedor, é o operacional. Então, o que eu classifico no operacional? Normalmente as contas que estão no ativo circulante e no passivo circulante, que são as contas de operação da empresa. O que eu classifico nos financiamentos? As contas do passivo não circulante e do PL, a variação dessas contas. E o que eu classifico em investimentos? As contas do ativo não circulante. Tomar cuidado que podem existir exceções. Por exemplo, empréstimos bancários que você faça, de curto prazo. Onde é que são classificados esses empréstimos? Ah, no passivo circulante. Então eu vou colocar a variação do empréstimo no ciclo operacional? Não, eu vou colocar no ciclo de financiamento, porque eu estou financiando a minha empresa.
Então eu vou fazendo esses ajustes até que no final, pegando o lucro do período, retirando esses ajustes, eu chego exatamente na variação de caixa. Vamos ver se nós temos um exemplo aqui. Temos o método indireto da Companhia Jundiaí. Aqui está um pouquinho diferente, mas é uma planilha muito bem elaborada que fica fácil fazer o método indireto. Veja que nós temos aqui o método indireto da Companhia Jundiaí e nós temos o disponível. Ó. O disponível é o dinheiro, é esse que nós queremos saber a variação. Veja, nós temos 251 mil no primeiro ano, 352. Quanto foi a variação? 101. É nessa variação que nós queremos chegar. E aí eu pego todas as minhas contas do balanço, ó, e vou colocando em colunas, e daí eu começo a fazer o saldo que era antes e o depois. E vou colocando as movimentações dessas contas. Então, para facilitar a vida aí dos executivos que estão lendo o nosso livro, nós estamos disponibilizando esta planilha para vocês, para download. E junto com a planilha, um passo a passo que está no livro de como alimentar essa planilha e como fazer. Então fica muito fácil fazer um fluxo de caixa indireto usando essa planilha. É um método bastante simples e que vai auxiliá-los bastante aí na elaboração. Veja que no final da planilha, ó, nós chegamos exatamente no aumento. Então, se eu pegar aqui o disponível, eu tenho exatamente a variação dele comprovada aqui, com a variação de caixa gerado pela alimentação das outras colunas. Então, muito importante você fazer o download da planilha, pega o capítulo do livro e vai no passo a passo. No capítulo 9, você tem 20 passos deste exemplo prático aqui, o balanço, a DRE e como chegar na DFC usando esta planilha da Companhia Jundiaí. E aí você pode usar essa planilha para outros que você tenha, outros no dia a dia, na sua vida prática aí. Bem, aqui só algumas explicações. Quando você coloca o lucro líquido no método direto, no início, você deve colocar o ajuste do lucro, caso tenha. Tudo aquilo que não foi financeiro deve ser explicitado. Por exemplo, a depreciação. Então, se você tem um lucro lá, você começa o seu demonstrativo mostrando um lucro de 100. Mas você fez aquele ajuste de depreciação que não é financeiro, é só para o desgaste do bem, de 50, você tem que vir aqui e somar a depreciação. Então, o seu lucro real financeiro já passa a ser 150. Ok? Temos também aqui, olha lá, um exemplo da própria depreciação. Já estava aqui, 500 menos 300 da depreciação, menos algum outro ajuste e 50. Então está aí você ajustando isso. O lucro 150 mais 50 da depreciação. O lucro para começar o demonstrativo é 200. Por quê? Porque esse 50 da depreciação não é uma saída de recursos financeiros. Aqui está o que eu falei, os fluxos de atividade operacional, de investimento e de financiamento. Lembrando que no operacional é mais comum a variação de ativo circulante e passivo circulante, aqui de ativo não circulante e aqui do passivo não circulante e do PL. Uma dica boa também, ó. Toda vez no modelo indireto que aumentar ativo, eu faço, então aumentou ativo, eu faço um ajuste negativo no fluxo de caixa. Porque se aumentou ativo, sinal que eu comprei mais coisa. Toda vez que o ativo diminuir, eu faço um ajuste positivo no fluxo de caixa. Porque se eu vendi ativo, veio dinheiro. No passivo, toda vez que aumentar passivo, aumentar dívida, eu faço um ajuste positivo. Eu deixei de pagar. Toda vez que o passivo diminuir, eu paguei. Então eu faço um ajuste negativo. Fica bem fácil de fazer esse jogo. Aqui, ter cuidado com a classificação do fluxo, que nós já falamos sobre a questão de financiamentos e outros que podem estar num grupo aqui do circulante, por exemplo. Né? Empréstimos, por exemplo, pode estar aqui no passivo circulante, mas no fundo
ele não será classificado como atividade operacional, ele é atividade de financiamento aqui. Aqui nós temos também a questão do modelo indireto horizontal, falando da nossa planilha, que está no quadro 5 do livro. Então lá nós temos 21 passagens, e essa planilha, reforçando mais uma vez, será disponibilizada em Excel. Questão do fluxo de caixa versus o fluxo financeiro foi o que eu expliquei já também no começo desta aula. Nada tem a ver com fluxo financeiro, portanto, esse é um fluxo de caixa contábil, de informações passadas, que serve para a tomada de decisões futuras, mas não é o fluxo de caixa financeiro da empresa. E lembrando que é importante fazer um bom planejamento financeiro com o fluxo de caixa do seu negócio, né? É o que nós chamamos esse fluxo financeiro de o inflow e o outflow, ou seja, prever as entradas e saídas de caixa. Essa projeção ela é boa para que o gestor possa, evidentemente, se for faltar caixa num dia ou num período, poder ir atrás do recurso antes. Deixar para ir atrás do recurso no dia que está faltando dinheiro, você vai pegar dinheiro mais caro. E no dia que estiver sobrando, você possa aplicar para não perder dinheiro. Então, isso aqui é o que está dizendo nesse texto todo do slide aí, resumidamente. E planejamento financeiro deve envolver sempre a planificação de receitas e despesas dentro de um modelo de fluxo de caixa. E a pergunta que se vem, mas afinal, o que é um planejamento financeiro? E a resposta é um método em que é estabelecida uma meta financeira, e essa meta deve ser atingida em suas duas dimensões, prazo e valor. Então, nós temos que, por isso, ter um controle muito rígido. E assim chegamos ao final desta aula sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Não esqueça de baixar a nossa planilha e aproveitá-la o máximo possível no seu dia a dia operacional. Até mais!